Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre o romance espírita. E aí nós nos perguntamos: o que é um romance? E vamos ter a resposta de que é ele uma obra literária que narra uma trama, um enredo, passagens, ambientes em que se desenrolam fatos que pretendem ser interessantes e, com isso, prender a atenção do leitor. Pode envolver fatos, costumes, formas, épocas, personagens, histórias e oscilar entre a ficção e a realidade. Há os que fixam o seu enredo na luta entre o bem e o mal, o idealismo, amor a alguém ou à pátria. Os mais a gosto do público são os que exibem os heróis, o cavalheiro e a mulher sofrida, romântica, à espera do, entre aspas, salvador e provedor. Fecha aspas, termina com um final feliz, após uma verdadeira saga. Esses são os preferidos. Em síntese, quem diz romance fala em imaginação. A essência é representar um assunto fictício, tanto em relação aos fatos como em relação aos personagens. Ainda assim, há algumas normas que devem nortear a execução do texto, como a qualidade do estilo, detalhes, que mesmo não sendo verdadeiros ou não tenham acontecido, sejam verossímeis e se adequem ao meio no qual a ação se realiza. O leitor deve ser transportado ao tempo, aos lugares, às emoções, às possibilidades da trama. E aí pergunta-se: pode-se usar esses detalhes em relação aos espíritos? Vimos que todos os assuntos podem receber ideias e enredos. O que o leitor precisa estar desperto é no sentido de que, conhecendo bem o assunto, ter condições de ajuizar a fundo o assunto sobre o qual o texto versa. Aquele que não conhece acha lindo. Alguém que machucou alguém renasce e encontra esse mesmo alguém e ali, em meio a 1000 acontecimentos, paga a bendita dívida e fica tudo bem. Isso não existe. Portanto, é necessário um conhecimento profundo da doutrina para poder analisar o enredo que se enquadra ou não nas oportunidades que a vida oferece e que tem na sua função semear reconciliações através do mundo e das situações, e não com pessoas determinadas, fixadas. Como exemplo, em 1865, Théophile Gautier, famoso escritor contemporâneo de Victor Hugo, escreve um romance chamado Espírita, entre aspas. Espírita era o nome da jovem e se desenvolve em situações tão sérias da abordagem de fenômenos anímicos que é considerado como o primeiro romance espírita. A ideia e pensamentos são essencialmente espíritas, desenvolvidos com delicadeza, no qual destaca o pensamento espírita e, na época, e muito contribuiu para a divulgação do pensamento doutrinário. E aí vem muitos que advogam:
mas o romance é excelente, pois para mim ele foi o fator despertante de interesse para conhecer mais. Veja, isso é ótimo. Portanto, não se está invalidando o romance. Ele é, sim, na grande maioria dos casos, funcionando como uma transição para o conhecimento doutrinário real. Vejamos a qualidade dos romances históricos de Emmanuel, que esclarecem doutrinariamente, elevam e mostram opções em caminho, mas, de um modo geral, há que se ter cuidado. O mercado livreiro muitas vezes não se atém à qualidade doutrinária. O interesse comercial se sobrepõe e mantém vendas aquecidas, embora divulgue o superficial de uma crença tão profunda. Fecho o texto com a transcrição do capítulo 2, item 8 de O Livro dos Médiuns, no qual o codificador escreve, abrindo aspas, o Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tenha visto, estudado e aprofundado com paciência e a perseverança de um observador consciencioso. Quando do assunto, saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido conhecimentos em algum lugar que não em romances. Fecha aspas. A doutrina espírita, portanto, tem caráter educativo, portanto, toda obra que use o adjetivo espírita deve qualificar-se como tal. Mas só para o nosso conhecimento, considerado o primeiro romance espírita, de Théophile Gautier, ele aqui no Brasil, originalmente chamava-se Espírita, que era o nome da moça. Mas aqui no Brasil ele foi editado com o nome de O Ignorado Amor. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos abençoe e guarde.